Pronto. Iniciou, então, eu vou dar continuidade. Uma aula aqui, repetindo, já que a primeira eu dei a aula toda e não gravou o vídeo, só gravou o áudio. Essa aqui é uma aula referente à tutoria número 2. Léo, se puder, tu fecha teu microfone e tu abre quando a gente for falar. Não fica fazendo uma ressonância para mim. Obrigado. Então, referente à tutoria número 2 de planejamento familiar. Tá? Quem sou eu? Já me apresentei demais, falo muito, certo? Então, por que é importante planejar, certo? Qual a idade média da mãe, do pai, da família aqui no Brasil? Qual a idade que essas mulheres também vêm engravidando? Desculpa, engravidando no Brasil. Por que é importante para o estudante de medicina aprender sobre isso, tá? E relacionar com a sua atividade nas unidades básicas de saúde. Então, isso são algumas perguntas que a gente vai responder durante essa aula, certo? E definir também durante essa aula. Por quê? Porque faz parte tanto da orientação do SUS no dia a dia das USFs, como na formação dos novos médicos aqui no Brasil. Entender um pouco mais sobre planejamento familiar, qual a importância e saber quais são os parâmetros sociais que vão trazer dificuldades para o desenvolvimento, o nascimento de novas pessoinhas nesse país e também para trazer mais igualdade, mais justiça até na escolha dos parceiros, no número de filhos que as mulheres têm, certo? Então, vamos para cá. Então, definir esse planejamento familiar. Vamos ler um pouquinho, então. Ao longo dos anos, a sociedade tem perpassado por várias mudanças culturais que colaboram com a inserção de novos pensamentos e práticas sexuais. Fato. Essas modificações levam a uma série de consequências, como a atividade sexual precoce, e com isso surgem necessidades de utilização de métodos contraceptivos para evitá-lo. Falou Assis Almeida em 2019. Então, o planejamento familiar é caracterizado por um conjunto de medidas, principalmente informação, que controlam a fecundidade e que garante a restrição ou aumento de filhos através de direitos igualitários, tanto à mulher como ao homem, através de métodos contraceptivos. Esse é o primeiro passo para planejar o momento de ter filhos, disse Ferreiras e outros, em 2019. Quando eu falei em igualdade, era justamente isso. Tanto o homem quanto a mulher ter a informação. A gente sabe que a prática sexual vem acontecendo cada vez mais cedo. E essas meninas, principalmente em classes sociais mais baixas, às vezes não tem tanta informação ou não tem tanto acesso e conhecimento quanto a métodos contraceptivos, sendo mães cada dia mais cedo. E o que é pior, de vários parceiros. Geralmente você vai ver crianças, mulheres com 20 e poucos anos, que têm 2, 3 filhos e cada um de um pai diferente. Então, esse direito, de acordo com a visão do SUS, de acordo com alguns escritores da área, se tem essa preocupação em planejamento familiar ou esse planejamento do número de nascidos, certo? Para que a mulher possa dizer, não, cara, eu posso até ter a prática sexual com você, mas eu quero meu método contraceptivo, tá? Eu vou usar a camisinha feminina ou você vai sim usar a camisinha. Se ele não tiver, a mulher entrega na mão dele, certo? Então, isso é uma questão de informação, principalmente na nossa unidade básica de saúde. Um outro ponto de preocupação no planejamento familiar é quanto à idade que as mulheres, a média de idade que as mulheres têm sido mães aqui no Brasil. Essa média subiu bastante. A média hoje de idade do primeiro filho é a média dos 30 anos. Então, a gente tem um ponto bem distante, né? Entre a classe social mais baixa, a falta de instrução e de informação, mulheres engravidando muito cedo, pela prática sexual cada dia mais cedo e com múltiplos parceiros, e mulheres com a classe média alta, ou classe alta, engravidando cada vez mais tarde, com o número de filhos menores, um filho ou 2 filhos no máximo, né? Reduzindo as chances de engravidar e assim aumentando a possibilidade de infertilidade conjugal. Como a gente viu, a partir dos 30 anos, como a gente vai ver, a partir dos 30 anos, a mulher tem uma diminuição na sua fertilidade em torno de 11%. Então, definindo planejamento familiar e quais são as suas leis, a atuação do profissional de saúde no que se refere ao planejamento familiar deve estar pautada no artigo 226, parágrafo 7 da Constituição da República. Portanto, no princípio da paternidade,
responsável e no direito da livre escolha dos indivíduos e dos casais. Por que eu trouxe esse artigo? Porque a gente precisa entender que a escolha é livre e que dentro da Constituição Federal essas pessoas têm e devem ser orientadas e melhor conduzidas, tanto na formação e no planejamento da sua família, como também na escolha e no acesso aos métodos contraceptivos. E isso está garantido desde a Constituição Federal. O planejamento familiar no Brasil é regulamentado pela Lei nº 9.227, de 12 de janeiro de 1996, que o define como um conjunto de ações e relações da fecundidade, que garante direitos reprodutivos à mulher, ao homem ou casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. E é um dos braços do PASME, que é o Programa de Assistência Integral de Saúde da Mulher, que foi lançado ainda na década de 80. Já tinha essa preocupação voltada à saúde da mulher. Depois entra em 96 uma outra preocupação relacionada agora não só à mulher, como ao homem e ao casal. Por que é bom ler isso aqui e trazer isso aqui nessa aula? Porque serão textos longos, interpretativos dessas leis que foram criadas em relação ao planejamento familiar. Tá? Infertilidade, ou as causas de infertilidade conjugal, entrando também em planejamento familiar, analisando agora a parte de infertilidade. Estudos dizem que está presente em torno de 15 a 20% dos casais. A gente vai entender por infertilidade conjugal a não ocorrência da gravidez em casal que mantenha relações sexuais frequentes sem uso de método contraceptivo pelo período de 1 ano. Como é, Isaac? Quantos por cento do casal a gente vai encontrar infertilidade conjugal de 15 a 20%? Como que a gente vai determinar casais que mantêm relação sexual buscando engravidar pelo período de pelo menos 1 ano sem uso de método contraceptivo, seja ele pílula, seja ele barreira, como camisinha ou DIU, seja ele injetáveis, como as injeções de hormônio, certo? Então, casal que vem tentando engravidar com relações sexuais ativas nesse objetivo, frequentes nesse objetivo, pelo período de pelo menos quanto tempo, Isaquinho? 1 ano. Segundo a sociedade, só para não ficar no Ministério da Saúde, segundo a Sociedade Americana, de Medicina Reprodutiva, a infertilidade é uma doença definida pela incapacidade de se obter uma gestação bem-sucedida após 12 meses ou mais de intercurso de relações sexuais regulares sem uso de métodos contraceptivos. Então, tanto o Ministério da Saúde quanto a Sociedade Americana falam a mesma língua relacionadas à infertilidade conjugal. Tá? Esses termos é importante saber, é importante ter em mente, porque pode cair na prova de vocês em relação a interpretações. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses termos. Fecundabilidade, probabilidade. Olha lá, fecundabilidade está relacionada a uma probabilidade, aqui à esquerda superior, de alcançar uma gestação em um ciclo menstrual, que é em torno de 20%. Ou seja, em um ciclo, a mulher sabe, tem consciência do seu ciclo, se programou para engravidar naquele mês, essa chance de fecundabilidade, essa probabilidade de alcançar a gestação é de 20%. Só que aí entra um outro item, que é a fecundidade, só para rimar ou dar certo com capacidade, não tem Lili. O de cima, probabilidade, fecundabilidade, probabilidade, 20% em um ciclo. Fecundidade, capacidade de alcançar a gestação a termo em um ciclo menstrual em torno de 15%. Ficou menor, Isaac, calma. Eu estou falando agora da capacidade. Em cima foi da probabilidade. Esterilidade é a incapacidade de conceber uma gestação. Nos casos de azoospermia, ou seja, o homem tem líquido seminal, mas não tem gameta, não tem esperma. Ausência de útero, entre outros fatores, anovulação e por aí vai, certo? Subfertilidade, aqui à direita no canto superior. Casos em que a possibilidade de existe a possibilidade de reversão do quadro, como a gente tem nos quadros de oligoastenosospermia, que é pouco esperma, anovulação, útero roto, tuba uterina torcida, para precisar de uma cirurgia para converter esse quadro, entre outras situações.
né? A chance de alcançar uma gravidez, isso aqui é bom para ter índice, em tentativas de relações sexuais ativas sem prevenção. A chance de alcançar a gravidez é de 50% em 3 meses, de 60% em 6 meses e de 85% em 1 ano. Investigando as causas dessa infertilidade conjugal. Daquelas pessoas que não engravidam no primeiro ano, 92% delas vão engravidar ou vão conseguir conceber esse bebê a partir do segundo ano. Sabe-se que a mulher apresenta uma queda de aproximadamente, olha aí, 11% de fertilidade para cada ano após os 30 anos de idade. Diante disso, orienta-se iniciar a investigação do casal infértil após pelo menos 1 ano de exposição sexual sem ocorrência de gravidez. A investigação antes de 1 ano está justificada apenas nas seguintes situações. Então note, 92% que não conseguem engravidar no primeiro ano, a gente entra naquela questão de infertilidade conjugal, certo? Vai ser visto, vai ser tratado. Vamos lá, vamos acompanhar. Será que tem aqui uma complicação psicológica? Tem uma ansiedade muito alta para tentar engravidar, tanto do homem quanto da mulher? Só uma conversa, uma orientação médica ou psicológica, 92% delas vão conseguir conceber ou ter a gravidez no segundo ano. Porém, certo? Existem momentos onde, antes de 1 ano, a gente já pode iniciar a investigação de infertilidade conjugal. Quais são os quadros? Mulheres com mais de 35 anos, ciclos menstruais irregulares, história da doença inflamatória pélvica, que é uma DIP, diagnósticos ou suspeitas de endometriose, cirurgias abdominais anteriores, que é o caso que eu falei em uma outra aula aí, que são as aderências de útero na parede abdominal, certo? Problemas masculinos conhecidos, como a oligospermia, zoospermia, ou uma azoospermia, certo? Ou um quadro de impotência sexual. As causas de infertilidade podem ser divididas em femininas e masculinas, porém a abordagem sempre deve levar em conta o casal. Tá? Casos de infertilidade, fatores relacionados ao feminino, 35%, fator relacionado ao masculino, 30%. Quando se soma ambos os parceiros, em torno de 20%. Infertilidade sem causa aparente, ou seja, as ISCA, 15%. Entre os fatores femininos, a gente pode listar alguns. Fator tubário, em torno de 14%. O fator da ovulação, da qualidade dos óvulos dessa mulher, em torno de 6%. Diminuição da reserva ovariana, ou RO. O fator ovariano, 6%. Endometriose, problema no interior do útero, no interior da cavidade uterina, 7%. Relacionados ao útero propriamente dito, 1%. E outras causas, múltiplas causas, 13%. A história clínica define a infertilidade como primária. Se a paciente nunca engravidou, é primária, nunca engravidou, é só dela, é primária, nunca engravidou. Uma primária do casal, a paciente nunca engravidou, pelo menos daquele parceiro, ela nunca engravidou, é primária, já nunca engravidou, já é primária. E se nunca engravidou, pelo menos daquele parceiro, mas tem uma outra gravidez, mas com aquele parceiro ela não conseguia engravidar, então primária é do casal, certo? Secundária, já engravidou uma vez, mesmo com outro parceiro, e não tem jeito de engravidar mais, vamos analisar. Tá secundária é o quê? Não, tá secundária a mulher em relação a isso, aquilo, outro, tá? Secundária é o parceiro em relação a isso, aquilo, outro. A abordagem adequada inclui anamnese detalhada, como a gente sempre vem falando, físico e geral, ginecológico minucioso. Em relação a esses fatores aqui, fatores femininos, são os que mais caem em prova. Vamos lá. Fator tubário. Vamos ver o que danado é esse HSG, uma esterossalpingografia. Deve ser realizado na fase folicular, liberando o folículo do ciclo menstrual entre o 6º e o 11º dia do ciclo. A gente vai ver a viabilidade e a qualidade desse óvulo liberado pela mulher durante o 6º e 11º dia do ciclo. E isso, como qualquer exame a gente vê, esterossalpingografia. Videolaparoscopia, geralmente indicada quando a esterossalpingografia sugere uma alteração importante. Uma história de cirurgia pélvica, como a gente tem batendo na tecla anterior, uma infertilidade sem causa aparente e uma suspeita clínica de endometriose. Então a gente vai lá de videolaparoscopia e vai analisar o útero dessa mulher.
Fator ovulatório. O ciclo menstrual regular indica que muito provavelmente está ocorrendo ovulação. Entretanto, a presença de ovulação pode ser confirmada através do rastreamento da ovulação com ultrassonografias seriadas, sempre mês a mês, ou da sexta à 11ª semana, com estereossalpingografia ou ultrassonografia. A reserva ovariana é avaliada através de testes realizados para quantificá-lo, porém não se relaciona não com a chance de gravidez, nem tampouco com a qualidade oocitária. Fatos estes diretamente ligados à idade da mulher. Para avaliação dos distúrbios menstruais, pode-se utilizar as dosagens hormonais de hormônio que vai estimular a produção, a maturação folículo estimulante, estimular a produção, FSH, estimula a produção, hormônio luteinizante, que vai amadurecer esse hormônio, e o antimuleriano, que vai me dizer a quantidade de disponibilidade desse ócito. Fator cervical compreende as malformações, as lesões neoplásicas e benignas, como pólipos e miomas, infecções diversas e outros fatores imunológicos. Fator cervical, que cervical é essa? É da cérvice, é do útero, tá? Não é cervical do osso, da cérvice. As alterações anatômicas causadas por procedimentos iatrogênicos ou cirúrgicos também podem contribuir para a infertilidade. Como eu falei há pouco, é bom a gente saber a história prévia de cirurgia dessa mulher. Vai que ela fez uma cirurgia para ressecção de um mioma, uma cirurgia de uma outra abordagem no útero, ou uma cirurgia no trato gastrointestinal, uma cirurgia digestiva, e porventura tenha trazido algum problema para essa cérvice, para essa região onde o útero está inserido, tá? Então, tudo isso precisa ser avaliado numa investigação, geralmente na anamnese. Fator uterino, o útero propriamente dito, o órgão, prejudicam a fertilidade tanto ao interferir no transporte do óvulo por obstrução do ósseo tubário, quanto prejudicando os processos de implantação. O diagnóstico de anormalidade uterina é feito principalmente através de exame de imagem, a estereossalpingografia e a ultrassonografia transvaginal. Podem suspeitar de malformações mullerianas e outras alterações na cavidade uterina. Opa, fator uterino. A gente estava falando, se tem aqui, ó, um fechamento do ósteo externo da tuba uterina. Está aqui nessa mulher aqui do lado esquerdo, onde está minha seta aqui agora, preta. A gente tem o final aqui, ó, o ósteo externo da tuba uterina. Esse óvulo até é bem produzido pelo ovário, captado aqui pelas fímbrias, transportado pelo ístimo da tuba uterina até o ósteo externo da tuba uterina. E a gente vai ver aqui que esse óvulo não chega até aqui por um afunilamento desse tubo. Isso a gente vai ver como na estereossalpingografia, que a gente vai jogar um líquido, um iodo, dentro do útero da mulher, e vai entrar com um exame de imagem e vai ver se vai acender, se vai percorrer toda a tuba, aquele líquido que a gente jogou, para a gente ver se a tuba está pérvia, perfeita, ou se ela tem algum defeito anatômico. Fator masculino, espermograma, é a forma inicial de avaliação da causa masculina e é um exame essencial na investigação do casal infértil. Sempre, assim como a gente está investigando a mulher, a gente vai investigar não só a quantidade, como a qualidade do esperma contido no sêmen masculino, né? A gente vai ver que no volume de 1,5 ml, a gente pode encontrar até 15 milhões de espermatozoides. Tá? E numa ejaculação, a gente vai encontrar 40 milhões de espermatozoides, pelo menos, certo? Então, o espermograma vai avaliar essa quantidade de esperma. A gente sabe, quando tem a oligospermia, tem uma quantidade muito baixa desse esperma e uma vitalidade dele baixa também. Ou a zoospermia, a gente vai coletar o sangue do homem, o sêmen do homem, e vai ver que não tem esperma. Então, de quem é essa infertilidade? Está relacionada ao homem. Então, fator masculino, como a gente faz para investigar? Espermograma. Qual a quantidade de espermatozoide? Geralmente, na avaliação da concentração, é avaliado 1,5 ml de esperma. Qual é a quantidade em 1,5 ml? 15 milhões de esperma. E qual o total de espermatozoide? É em torno de 40 milhões de espermatozoides, tá? Numa ejaculação, ok? Conhecer os métodos contraceptivos do Ministério da Saúde, parte importante naquele direito de igualdade, ou tornar mais igual a questão da escolha do parceiro e de que momento quer ter filho.
né? Quais são? Esses daqui é o que vocês precisam saber. Pode existir outros métodos contraceptivos, como o Planon, que é um implante de hormônio subcutâneo, seja no braço, seja no bumbum, certo? E vários outros tipos de métodos contraceptivos. Mas o foco da matéria e o foco dessa aula é falar dos que são preconizados pelo Ministério da Saúde. Isso cai em prova? Cai em prova. Então a gente vai ter como método preconizado, tá? No Ministério, pílula combinada de baixa dosagem, certo? Que vai combinar dois hormônios aqui, etilinestradiol e o levonorgestrel. Uma mini pílula com um só hormônio, a noraditestosterona. O que vai mudar aqui é o tempo que cada pessoa vai fazer, isso é determinação médica, mas vocês precisam saber. A pílula anticoncepcional, essas duas, tá? Uma pílula anticoncepcional de emergência é a pílula do dia seguinte, certo? Olha, uma quantidade alta de levonorgestrel, 0,75 miligramas. É uma pílula que não deve ser usada com frequência, como os médicos falam, é uma na vida e outra na morte. Então, o que deve ser feito mesmo é a prevenção com a pílula anticoncepcional, que são as duas primeiras, ou de forma injetável, que a gente tem tanto a injeção mensal quanto a injeção trimestral, certo? O preservativo masculino, pelo menos no meu posto de saúde, o posto que eu fico estagiando, a gente deixa em cima de uma caixinha lá na recepção. Então, todo homem ou toda mulher que chega pode ir lá pegar quantas precisar. O diafragma, que é a camisinha feminina, também deve ser ofertado pelo posto de saúde, pela rede pública, assim, de maneira bem aberta, ali, ó, na entrada do posto de saúde. Certo? E o DIU de cobre, que também é ofertado na unidade básica de saúde. Pode ser implantado por enfermeiros e por médicos nessas unidades. Então, esses são os métodos contraceptivos preconizados pelo Ministério da Saúde. Certo? Métodos cirúrgicos, a gente tem a ligadura tubária ou a laqueadura, é uma obstrução mecânica, né, das trompas que impede que o espermatozoide migre ao encontro do óvulo, impedindo assim a fertilização. Lembra que o óvulo é eliminado pelo ovário, vai pela tuba uterina e fica no finalzinho da tuba uterina. O óvulo vai até lá em cima, o espermatozoide vai até lá em cima para fecundar esse ócito. Mas a gente faz uma laqueadura mecânica ou uma ligadura tubária, como queira chamar, impedindo que esse óvulo chegue até esse ósteo externo da tuba para que seja fecundado pelo espermatozoide. Não se pode realizar a laqueadura tubária nos períodos de parto, pós-parto e até 42 dias o aborto, exceto nos casos comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. Vamos ver um pouquinho mais o que ele está querendo dizer? Num outro slide. Um outro método contraceptivo cirúrgico preconizado pelo SUS, é a vasectomia. Um procedimento simples, seguro, realizado a nível ambulatorial, rápido, sem dor nenhuma, né, que vai fazer a ligadura ou a secção dos ductos eferentes dos testículos masculinos, onde são produzidos ali nos testículos os gametas, os espermatozoides masculinos. O médico vai seccionar esse ducto eferente, certo? Interrompendo assim o fluxo de espermatozoides, tá? Que chega espermatozoide para o líquido seminal, que é o sêmen. Então, recomenda-se fazer espermograma logo depois da cirurgia para ter certeza de que a vasectomia foi eficaz antes de liberar para que o homem tenha novas relações sexuais, sem proteção de uma camisinha ou outro método contraceptivo. Ele pode ser feito em qualquer momento, após 3 meses do procedimento. Que isso? O espermograma pode ser feito a qualquer momento, após 3 meses do procedimento ou após 20 ejaculações. É necessário ter um resultado de espermograma que demonstre a azoospermia, a ausência de espermatozoides, para testar que a vasectomia funcionou. Aqui eu quero parar, vou até tomar uma água e pedir muita atenção. Lei 14.443, de 2 de setembro de 2022, que foi sancionada e passou a vigorar, certo? 180 dias depois da sua publicação. Passou a vigorar aí em 2023. Redução da idade de 25 anos para 21 anos, ou pelo menos 2 filhos vivos. Será garantida a esterilização cirúrgica, a laqueadura tubária, certo? Ou a ligadura. Será garantida a esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto,
se observados o prazo mínimo de 60 dias antes da manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas. Ou seja, essa mulher pode realizar a laqueadura tubária se ela tiver 21 anos ou pelo menos 2 filhos vivos, 21 anos ou pelo menos 2 filhos vivos e ter manifestado essa vontade ou necessidade de fazer a laqueadura pelo menos 60 dias antes da realização do parto. E o médico que acompanha atestar que ela tem condições e que isso vai ser um benefício para ela também. Porque na rede pública, para você conseguir a laqueadura tubária ou a ligadura, precisa preencher esses critérios e ter a indicação do seu médico que acompanha na unidade, certo? Mas antes, o que era de 25 anos ou pelo menos 2 filhos, hoje é de 21 anos ou pelo menos 2 filhos vivos. Ou seja, a mulher vai estar grávida do 3º filho. Então, 60 dias antes do dia do parto, ela pode desejar a vontade da laqueadura tubária e isso vai ser realizado pelo SUS, obedecendo às devidas condições médicas. Ok? Importante isso. Então, é isso. Maria, dúvidas? Tranquilo. Tranquilo de todo.